Oi pessoal, boa noite. Terminando os atendimentos hoje, eu resolvi vir bater um papinho com vocês aqui a respeito da verdade, do diálogo e o respeito, né? Começando, né, o respeito. O que é o respeito? Eu escuto muito a Andresa Molina falar e que abriu um pouco a minha mente em relação ao respeito, né? Que ela fala que respeito é o que? A resposta do peito. Então, é a resposta daquilo que a gente está sentindo. E será que a gente ouve, a gente respeita muitas vezes aquilo que a gente sente? Muitas vezes não, né? Muitas vezes aquele verniz social que a gente está pensando sempre no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar, e a gente não traz a nossa verdade, a gente não respeita aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente está incomodado com alguma situação, mas aí pensa, para não incomodar, para não gerar conflito, eu engulo tudo aquilo que eu estou sentindo, eu guardo aquilo ali, aquilo queima dentro de mim, eu vou sentindo uma raiva. Às vezes eu começo a sentir raiva da pessoa, e geralmente é uma pessoa que a gente ama, que a gente quer bem. E em vez da gente exercitar esse respeito, esse amor, isso acaba vibrando o quê? Numa raiva. Então não é mais fácil a gente expor aquilo que está sentindo, ser sincero com a gente, com a pessoa, se respeitar para que aquilo fique melhor? Né? Tudo vai da forma que a gente enxerga as situações. Né? Tudo vai do intuito. O porquê que eu quero falar isso? O porquê que isso está me incomodando? Às vezes pode ser um assunto delicado, mas se está me incomodando, por que não ser sincero? Pôr ali o meu ponto de vista, respeitando a pessoa, entendendo o ponto de vista dela, sem julgar, para que muitas vezes eu consiga entender e lidar melhor com aquilo que eu estou sentindo. Né? Não tem um ditado que fala, né, só a verdade vos libertará? Então é essa a verdade. Né? Parece que a gente está entrando num momento onde essa verdade ela tá louca para vir à tona. Então não adianta querer fingir as coisas, querer às vezes fingir que não está vendo, né, pelo medo de enxergar e depois ter que tomar uma decisão. Não é muito mais fácil a gente olhar, encarar essa situação de frente, expressar aquilo que está sentindo, para que as coisas fluam de uma forma mais leve? Toda vez que a gente não fala aquilo que está sentindo, que não faz o movimento que a gente precisa, a gente acaba bloqueando, interrompendo o fluxo. As coisas ficam mais difíceis. Às vezes aquela situação pode piorar e você chegar num ponto de estourar e tomar uma decisão ou fazer algum movimento que talvez você não gostaria que fique pior. E é justo você não ser sincera com você e nem com o outro? Né? Ontem teve uma situação que eu estava no hospital, que eu fui acompanhar meu pai, e chegou uma pessoa de uma igreja evangélica e tal, e querendo rezar por nós e tudo mais, e aí falando da verdade dele, sobre, ele perguntou se a gente já foi católico ou não, e falando que o único problema da igreja católica é adorar santos e tal, e tudo bem, falando de Maria e tudo mais, muitas coisas que ele falou, para mim não fazem sentido nenhum, né? Eu já tenho uma outra consciência sobre imagem, sobre arquétipo, sobre energia, sei da potência de Maria, mas tudo bem, eu ouvi o que ele tinha para dizer, né, sem julgar, né, entendi o intuito dele ali de passar uma informação e tudo mais, e é a consciência que ele tem, e tá tudo bem, né, em vez da gente entrar num conflito. Mas ele trouxe também uma coisa que eu já estava sentindo em relação ao preconceito, porque muitas vezes a gente tem preconceito de uma coisa que a gente nem conhece, nem sabe o que é, vai pela cabeça dos outros, por aquilo que os outros falam, e a gente não ouve a nossa verdade, aquilo que faz sentido pra gente. Né? Aproveitando o gancho, também compartilhando uma outra experiência que eu tive no final de semana. Antes da gente ir pro encontro ao vivo que teve, eu fui com as meninas conhecer um terreiro, né, uma casa de umbanda. E eu vou falar para vocês que eu já tive muito medo, né, por conta das coisas que a gente ouve. Mas depois, quando a gente começa a estudar, né, quando eu me deparei nos cursos com a mitologia iorubá e tudo mais, que a gente começa a entender desses arquétipos e tudo mais, aquilo foi acalmando, e eu me abri para conhecer, para experienciar, e a minha experiência foi muito boa, sabe? Eu fui muito bem acolhida nesse lugar, sabe? Pude ver como que é o ritual deles, como que funciona. Depois tive uma conversa com a entidade que foi muito carinhosa, e ela me falou uma coisa que faz sentido para mim, que falou assim: você vai onde o seu coração se sente bem, o lugar que você se sente bem. O que não pode faltar é isso aqui, que ele apontou para a imagem de Oxalá, que para a religião da Umbanda é Deus. E não é verdade isso? Né? Seja em qualquer religião que a gente vá, que a gente frequente, o que importa é o quê? Ter Deus. Mas muitas vezes o quê? A gente julga uma coisa, tem preconceito sobre um lugar, sem nem saber, porque escutou dos outros, né? Do que os outros iam falar, mas a gente não foi conhecer, a gente não sabe como é, como que funciona. Então, quando a gente se abre para conhecer, a gente vê que não é nada daquilo que falaram. Então, enquanto eu percebo também que muitas vezes as pessoas sentem um chamado de conhecer, de saber como é, até em religiões, e muitas vezes se negam a ir por conta desse preconceito, por conta de muitos mitos, muitas coisas que outras pessoas falaram e não seguem o coração, entende?
Então, eu acho que a mensagem de hoje é essa, né? De respeito, da gente respeitar as pessoas, de entender o lado das pessoas independente da nossa opinião, da gente não ter preconceito, né? Que é um pré-conceito sobre algo que a gente não conhece. É da gente respeitar a verdade, a nossa e a do outro, e expressar aquilo que a gente sente, né? Eu acho que tudo vai do quê? Do intuito, do propósito que você estava fazendo. Né? Aquele senhor que veio conversar comigo, o intuito dele é levar a palavra, talvez levar um auxílio. Então, se eu estou segura daquilo que eu sinto, daquilo que eu acredito, eu não preciso bater boca com ele. Eu respeito a opinião dele porque eu tenho a minha, eu respeito a minha opinião, aquilo que eu acredito. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês e perguntar: você tem se respeitado? Você tem confiado naquilo que você sente, naquilo que você acredita? Né? E tome coragem, se tem algo aí te incomodando, algo que você precisa fazer, alguma decisão que você precisa tomar, siga o seu coração, vá em frente. Perceba se é algo genuíno, alguma coisa que você precisa fazer, ou se é só do seu ego. Se for do ego, aí muitas vezes não compensa. Mas se for algo amoroso, né, que vai gerar algo de bom na sua vida, na vida do outro, faça. Né? A gente não tem controle do que o outro vai sentir, mas se a gente age de acordo com o nosso coração, com aquilo que a gente acredita, as coisas fluem, né? O universo corresponde a nosso favor. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que faça sentido e reverbere aí em vossos corações. Até o próximo.